A carne fraca escraviza a alma. Eu sou a Bruna, esse é o meu canal de mentalidade. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal. Hoje eu trouxe um assunto relacionado ao quanto nosso corpo ele pode influenciar na nossa mente. Você já percebeu que a gente está num mundo muito ansioso, onde as coisas, logicamente, são muito rápidas, muitas coisas negativas acontecendo, e aí você coloca pensamento negativo para dentro de você. Você não tem uma disciplina, porque a maioria do teu tempo tá no celular, quando você não tá no teu trabalho, não tá no teu estudo, tá no celular, e aí tudo começa a ficar muito acelerado. Isso tudo pode estar ligado com a falta de movimento no seu corpo, porque o seu corpo também pode influenciar a sua mente. É um dos pontos que você é ansioso, que você não tem disciplina. Até os próprios espartanos, eles acreditavam, falando para você que é mulher, que está aqui no meu canal, eles acreditavam que a mulher que não tem como dominar o corpo é incapaz de controlar as suas emoções, porque uma coisa está ligada com a outra. Para deixar mais denso essa conversa que eu estou tendo com você com relação à mentalidade e ao nosso corpo, uma coisa está conectada com a outra, tem uma história de uma maratonista chamada John Bennett. Eu acredito que é essa a pronúncia do nome dela. Ela é norte-americana e ela ganhou uma maratona das Olimpíadas de 1984 em Los Angeles em primeiro lugar. Ela foi medalha de ouro. Porém, tem um detalhe nessa história. Ela tinha acabado de operar o joelho dela 2 semanas aproximadamente antes dessa maratona. E mesmo assim, ela foi ouro. Ela foi lá e pegou o que era dela, o que ela acreditou que era dela. Mas o que que isso nos ensina? Ela mandou um comando para o corpo dela, que ela queria aquela medalha, mesmo com a dificuldade do corpo dela, e o corpo dela obedeceu. Só que se ela tem um corpo frágil, ela não teria ganhado essa medalha de ouro. Tem uma outra história que eu quero compartilhar com vocês, que ela é minha. Há muitos anos atrás, eu tinha uma dor na coluna. Uns 10 anos atrás, aproximadamente, eu tinha essa dor na coluna. Eu fui no meu médico ortopedista, ele fez uma série de exames para tentar descobrir o que que era essa dor na coluna, e ele falou que não havia nada na minha coluna. Só que ele me deu uma dica. Você faz musculação? Eu não fazia musculação naquela época. Eu falei, não, doutor, eu apenas caminho, corro, eu sempre fui ligada a fazer exercício físico, mas não musculação. Ele falou, olha, eu vou te dar uma explicação com relação à sua coluna, que a sua coluna vertebral, ela é isso aqui. O que está permeando a sua coluna vertebral tem que ser forte. Ou seja, você tem que ter músculo para você poder sustentar. Senão é fácil, vamos dizer assim, de amolecer a sua coluna. Depois dessa explicação, eu voltei para casa e comecei a fazer musculação. Passou o tempo, obviamente, virou um hábito e a dor na coluna sumiu. Logicamente que eu vim descobrir depois que eu era ansiosa, então eu também consegui tirar a ansiedade a partir do exercício físico. Vamos dizer que diminuiu 70%, porque é um jogo contínuo. Se você não vigia, você tem que orar e vigiar. É o tempo todo. É um jogo contínuo. Desde então eu não parei de fazer musculação e melhoraram 2 coisas. As dores na coluna, a minha postura, aliás, 3 coisas. E a minha ansiedade também diminuiu bastante depois que eu comecei a fazer musculação. Isso mostrando que também o corpo influencia a sua mente, influencia os comportamentos, como eu falei também no início do vídeo. Sêneca dizia que a gente tem que tratar o nosso corpo com rigor para que ele não desobedeça a nossa alma. E na visão cristã, tem um versículo lá que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora vamos pensar. Como é que o Espírito Santo vai habitar num corpo que não se cuida, que é sujo, que é preguiçoso? Ele não vai habitar no nosso corpo. Então, o templo é importante por causa de tudo isso. A própria visão cristã nos traz o quanto é importante o nosso corpo. A gente tem que entender de uma vez por todas que tanto o espírito, quanto a alma, quanto o corpo, eles estão conectados. Então, o que a gente aprende com essa história toda, que o movimento do teu corpo, ele não é mais uma questão de opção. Ah, eu gostaria de fazer, eu faço. Não, ele tem que ser um ritual de guerra.
Como assim ritual de guerra? A história de Obenor, que a gente falou lá no começo do vídeo sobre a maratonista. Se ela não tivesse ali com a mente e o corpo dela preparado, ela não ia ganhar essa guerra. Veja, ela tinha algumas opções ali. Ou eu deixo de correr, porque eu tô com uma limitação no meu joelho, ou mesmo assim eu vou correr e aí eu vou ultrapassar os limites. Muitas das vezes, para a gente ultrapassar certos limites, trazendo para nossa vida, a gente tem que estar preparado ao máximo que a gente puder. O máximo que a gente puder, a gente tem que se preparar. E aí o corpo, ele é muito importante para que a gente consiga vencer a mente, a batalha de ansiedade, os nossos comportamentos, que às vezes querem tirar a gente do nosso objetivo. Então, pensa que você não vai treinar somente para ter um corpo bonito. E acredita em mim, quando eu comecei a treinar, eu pensava muito em ficar bonita, era um dos meus primeiros objetivos, porque afinal de contas, quem não quer ficar bonita? É meio falso você dizer que você não vai porque você não quer ficar bonita. Lógico que você vai porque você quer ficar bonito. Mas esse motivo é um dos os últimos motivos que você tem ali para você ir para academia. Porque você vai perceber que você vai ganhar outras consequências que são muito interessantes. Por exemplo, eu aprendi com a musculação o progresso através do esforço. Como assim? Você vai para academia, você pega peso, resiste e aí você evolui. O que que é essa resistência? É a resiliência. E a resiliência, quando você está ali fazendo 1, 2 séries, quantas vezes eu já falei para mim mesma: "Só mais uma, só mais uma". Eu ia parar na 12ª, e aí eu fiquei: "Só mais uma". Esse só mais um você traz para sua vida. Aguenta mais um pouco, a resistência, sabe, de você aguentar mais um pouco. Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje, a importância que o nosso corpo, um corpo forte, tem na nossa vida, na nossa mente, no nosso espírito. Dá um like se você gostou desse vídeo, compartilha se agregou esse vídeo na sua vida, se você tem algumas pessoas também que precisam dessa mensagem. E não esqueça, tenha um corpo forte e ouse governar.